Você já ouviu falar na estratégia de algemar um jogador no Fantasy? E não tem nada a ver com Michael Vick, com O.J. Simpson ou qualquer outro jogador que já tenha sido preso. No vídeo de hoje eu vou te explicar como essa estratégia funciona, qual a melhor forma de usar ela, quais as formas que eu acho que não dão tão certo, e você vai saber também de alguns nomes que são as algemas perfeitas para os seus jogadores. Eu sou Arthur Murta e você é muito bem-vindo no canal A Fantasia do Futebol. E antes de entrar no tema principal, algumas observações sobre a troca que mandou o Adrian Peterson para o Cardinals. Bom, primeiro eu acho que todo mundo ganha um pouco de valor nessa troca. O Peterson não estava num esquema muito bom para as características dele e também estava atrás tanto do Mark Ingram quanto do Alvin Kamara lá na linha de sucessão do Saints. Por outro lado, o Arizona Cardinals está precisando muito de um running back com as características do Adrian Peterson. Eles tentaram o Chris Johnson agora e o Chris Johnson vinha ganhando pelo menos 11 corridas por jogo, mesmo correndo mal. E logo depois que o Cardinals trocou pelo Peterson, eles dispensaram o Chris Johnson. Então a gente imagina que o Peterson vai entrar logo nessa vaga aí e com a chance de ter pelo menos 11 corridas por jogo, que era justamente o que o Chris Johnson vinha tendo no time. O que limita o valor dele aqui é a presença de Andre Ellington, que continuará tendo muito valor principalmente em ligas com ponto por recepção. Andre Ellington, desde que chegou, está sendo o running back líder da NFL em recepções. Então parece que o papel do David Johnson ali foi dividido, né? O Adrian Peterson vai fazer a parte que o David Johnson corria e o Andre Ellington a parte que o David Johnson se alinhava como wide receiver e receberia os passes ali. Ninguém espera que o Adrian Peterson retome aquele nível de MVP. Ninguém espera que ele se torne um running back dominante, que ele volte a ser, mas eu acho que ele pode ganhar algum valor ali, principalmente em ligas maiores. É um jogador que eu não estou disposto a pegar e botar para jogar essa semana, mas eu estou disposto a pegar ele, deixar no meu banco ali e ver como é que funciona, o que desenvolve aí nessas próximas semanas. Mas também não é nada que tire meu sono se eu não pegar ele também, não. Eu acho que tem grande chance de acabar ele não valer muita coisa, ser aquele cara que vai fazer uns 6 pontos, 8 pontos aqui e ali, às vezes depender de um touchdown e tal. Vamos ver. Pode ser que ele se torne algo a mais. E outro efeito colateral dessa troca foi lá no Saints mesmo, né? Que tanto o Ingram quanto o Kamara ganharam um voto de confiança, né? Ganharam um respaldo da equipe de que os dois são os running backs do time. Não é a situação ideal quando a gente tem dois running backs, né? Até porque os dois recebem passos, os dois correm e tudo mais, mas pelo menos é uma boca menos para dividir ali, para roubar algumas corridas deles. Mas será que vale a pena usar a técnica do handcuff para algemar esses running backs do Saints e do Cardinals? É isso que a gente vai ver agora e começando explicando para você o que é essa estratégia se você não sabe. Bom, basicamente, a estratégia de handcuff é você pegar o reserva imediato de algum titular muito importante para o seu time. Dessa forma você deixa aquele cara ali no banco que você sabe que se algo acontecer com o seu titular, se algo acontecer com ele, se ele se machucar, se cair o rendimento, qualquer coisa do tipo, você sabe que aquele reserva vai ser o cara que vai ganhar aquele papel imediatamente. Então, imediatamente ele ganharia muito valor no Fantasy. Todo mundo aqui já passou por alguma situação que perdeu algum jogador muito importante lesionado, e aí acaba que quando esse jogador se machuca, vira uma guerra nos waivers para todo mundo disputar o reserva daquele cara, quando a gente sabe que o reserva vai ganhar muito valor, né? Então essa é uma estratégia para a pessoa estar um passo à frente, né? Já tá se precavendo para caso aconteça alguma coisa com o seu cara, você não precisa sair no tapa com os outros para pegar o reserva dele, você já tá com ele separado ali. Em alguns casos isso é mais adequado que outro. Em ligas menores você provavelmente nem vai usar o handcuff porque tem muitas opções nos waivers. Então geralmente você vai ter algum jogador de muito valor no teu banco que vai ser difícil você cortar para pegar um outro jogador que é reserva, que não vai ter impacto imediato. Mas em ligas maiores, com um banco grande, essa estratégia se torna mais adequada, à medida que não tem tantas opções assim nos waivers, né? Em ligas grandes você provavelmente já tá com os caras no banco ali que você nem tem muita perspectiva para ele, né? Por exemplo, supondo que você tá numa liga que você joga com 2 running backs só e você tem, sei lá, Kareem Hunt e Le'Veon Bell na liga. Que adianta você ter o Chris Thompson no banco? São escolhas que você nunca vai ter que tomar numa semana. Ah, não sei se eu escolho o Le'Veon Bell ou o Chris Thompson, que tem um confronto bom essa semana. Você não vai passar por isso. Então, para ter um jogador que você não vai usar no banco, às vezes vale mais a pena você ter, por exemplo, o reserva do Le'Veon Bell, que você sabe que se algo acontecer com o Le'Veon Bell, em vez de você ir pro Chris Thompson, que vai ter um espaço limitado, você vai pro James Conner, que vai ser um cara que vai ter muito mais valor. Então vamos falar já do James Conner, que eu já adiantei aqui que é uma ótima opção de handcuff, e de outras 8 opções de handcuff que são muito boas para você. Se você tiver o Carlos Hyde no seu time,
é bom que você corra atrás de Matt Breida. O Hyde perdeu muito espaço pro Breida no último jogo. A princípio achavam que era porque o Hyde não estava 100%, mas depois do jogo Shanahan falou que não foi esse o caso, ele perdeu porque realmente o Breida estava correndo melhor que ele. E olha, se essa tendência continuar, logo o Breida vai acabar ganhando a vaga, porque tem um ponto importante pra gente considerar aqui. O Carlos Hyde, ele tá em último ano de contrato com o 49ers, então provavelmente ele vai ser um free agent ano que vem, e esse ano o 49ers não tá brigando por nada. Então mesmo que o 49ers ache que o Carlos Hyde é a melhor opção, ele pode querer testar o Breida, que tem contrato com o time até 2019, para ver se ele pode ser uma solução mais em conta, até porque o Breida tá em contrato de calor, o Carlos Hyde vai querer assinar um contrato bem mais caro ano que vem, e se o 49ers não pagar, ele vai acabar conseguindo esse contrato em outro lugar. Então assim, se o Hyde não tivesse destacando muito mais que o Breida, ele vai acabar perdendo essa vaga. Então mesmo que ele não se lesione, e olha que o Hyde tem um histórico de lesão, é muito importante você ter o Breida se você tiver o Hyde no seu elenco. E você vai querer o Marlon Mack se você tiver o Frank Gore no seu time. Olha, o Frank Gore parece ser feito de fibra de titânio, né? Ele lidera todos os running backs em atividade em tentativas de corrida. Foram mais de 3.000 tentativas de corridas na carreira. O Adrian Peterson, que a gente falou mais cedo, tem 2.400, é o segundo. E apesar desse volume monstruoso do Gore, ele não perde nenhum jogo desde 2010. Isso é muito absurdo para um running back de 34 anos com toda essa carga, todo esse volume de jogo. Mas até aí o Greg Olsen também parecia ter sido feito da mesma fibra de titânio e se machucou desse ano, né? Então é sempre bom a gente ficar de olho com esses veteranos aí. O Gore já não é mais aquele garoto que cresceu na Flórida e foi parar no 49ers em 2005. Quem é um garoto? É seu reserva, o calouro Marlon Mack, de apenas 21 anos. Quando Frank Gore assinou seu primeiro contrato na NFL, Marlon Mack era um jovenzinho de 9 anos de idade lá em Sarasota, na Flórida também. E olha, o Marlon Mack botou fogo no último jogo. Ele conseguiu 91 jardas e um touchdown em 9 corridas. Isso provavelmente vai garantir mais espaço para ele nos próximos jogos. Até porque isso foi voltando de lesão, né? No início do ano ele estava sendo até decentemente utilizado, mas depois lesionou o ombro, ficou um tempo fora. Agora ele tá voltando e tá voltando com tudo. Abre o olho, Frank Gore. Eu já adiantei aqui o caso do Le'Veon Bell, né? Então o James Conner é um cara necessário se você tiver o Le'Veon Bell no time. Os Steelers têm um retrospecto assim de não dividir corridas, né? Quando eles têm um running back, eles vão com aquele cara e espremem até sair o caldo ali, né? A gente pode lembrar que em outros anos, quando o Bell se machucou, o DeAngelo Williams ganhou muito valor. E se o Bell se machucar esse ano, o calouro James Conner, que vai ser esse cara, que vai ganhar todo o volume de jogo. E o Steelers é aquele time, né, que ele não tem problema em confiar no jogo corrido e até abrir mão de passar quando o jogo corrido tá funcionando. Então o James Conner pode ser aquele cara que vai salvar muita gente aí se o Le'Veon Bell se machucar. E olha, é bom lembrar que o Le'Veon Bell perdeu 14 jogos nos últimos 2 anos, né, seja por suspensão ou por lesão. Então é um risco sempre eminente ali com aquele jogador. E olha, outro nome para você ficar de olho é no Chris Ivory, se você for dono do Leonard Fournette. O Jaguars é o time que mais corre a bola até aqui e com alguma folga nesse assunto. E quem tá comandando esse ataque corrido é o Leonard Fournette. O cara é um monstro, mas busca muito contato, é um jogo muito físico dele e tem algum histórico de lesão também. Como a utilização dele tá sendo bem grande, isso acaba aumentando também os riscos de lesão, né? Então você que tá dependendo do Leonard Fournette ultimamente, que eu sei que ele tá te ajudando bastante, é bom você ficar de olho aí. Se tiver aquela vaguinha no banco, separa pro Chris Ivory ali que ele pode acabar te salvando. E se você tiver o CJ Anderson, outro jogador com histórico de lesão também, é bom se preocupar aí e pegar o Jamal Charles, que tá correndo muito bem. A média de corrida deles esse ano tá de 5.3 jardas por tentativa de corrida. Nos últimos jogos, o Jamal Charles está ganhando mais espaço enquanto o CJ Anderson perde algum espaço. E se houver alguma lesão aí no meio do caminho, o Jamal Charles tem tudo para assumir a carga pesada ali do ataque do Broncos. E olha, mesmo que o CJ Anderson não se machuque, se o Jamal Charles continuar retomando a forma, acho que ninguém duvida que o Jamal Charles é muito mais jogador que o Anderson quando tá em forma. Então, mesmo que não seja por lesão, até por desempenho, corre risco do Jamal Charles terminar o ano como running back principal do Broncos. Vamos para alguns outros nomes aqui para algemar. Um é meio óbvio, Derrick Henry. Eu tô vendo que o Derrick Henry tá começando a ser cortado das ligas agora. Enfim, se você pegou o Derrick Henry no banco, você tem que ter paciência, porque todo mundo sabia que ele ia começar o ano como reserva do DeMarco Murray. A questão é, você acha que o DeMarco Murray vai terminar o ano de titular? Você acha que o DeMarco Murray tem chance de se machucar? Quando o DeMarco Murray se machucar, você pode ter 1 ou 2 jogos excelentes do Henry. O Henry já provou que quando ele tem espaço, quando ele tem chance, ele vai fazer muito ponto.
E se o Murray se machucar ou acontecer qualquer coisa com o Murray, imediatamente o Derrick Henry vai ganhar muito volume de jogo. Então é bom a gente ficar de olho. Se você não tiver o DeMarco Murray, talvez tenham outros reservas melhores para você ter. Mas se você tiver o DeMarco Murray, não abra mão do Derrick Henry. E fica de olho aí nas próximas semanas que eu tenho visto ele sendo cortado aqui nas minhas ligas, hein? Outro handcuff que é bom de se ter por aí. Donta Foreman para quem tem Lamar Miller do Texas. Eu não acho que o Foreman vá roubar a vaga do Lamar Miller se os dois estiverem saudáveis. Eu já falei aqui anteriormente que o Lamar Miller é um jogador mais completo. Ele atua melhor recebendo passes do que o Foreman. Então o Foreman tem aquele uso meio limitado. Talvez se ele começar a correr bem, ele possa ganhar algumas oportunidades ali na goal line. Só que o Foreman também sofreu um fumble no último jogo e tal. Então assim, o Lamar Miller tá num momento muito melhor. Só que o Lamar Miller também é um veterano que andou perdendo alguns jogos nas últimas temporadas. Então assim, se o Lamar Miller se machucar, é bem provável que o Donta Foreman assuma sozinho o papel de running back principal do time. E com o Deshaun Watson ali, a gente já tá vendo que tá aparecendo muito mais oportunidade para os running backs e para o ataque do Texans como um todo, né? Então o Foreman pode ser uma boa segurança ali caso você perca o Lamar Miller. E um nome aí que tá empregado em muitas ligas é o Jacquizz Rodgers, né? Principalmente porque ele vinha jogando bem agora enquanto o Doug Martin tava suspenso. Só que agora o Doug Martin voltou de suspensão, voltou correndo muito bem. Então assim, o Jacquizz Rodgers é aquele cara que eu cortaria se eu tava usando ele no início do ano, a não ser que eu tenha Doug Martin no meu time. Aí eu faria um caso para deixar ele ali, porque pode ser uma boa segurança, até porque o Doug Martin também tem um histórico de lesão, né? Então se você tem o Doug Martin, é bom ficar de olho aí para ver se não cortaram o Jacquizz Rodgers, que ele pode ser melhor do que muito jogador que tem no banco aí para você. E o último nome aqui é o Charcandrick West, do Chiefs, para caso você tenha Kareem Hunt. Eu bater na madeira, né? Pois é, o West é o substituto absoluto do Hunt, em um time que gosta de correr muita bola, e o Andy Reid confia no West também, né? Tanto que ele fez 2 touchdowns no último jogo, é usado para receber passes, é usado correndo. Então assim, se o Hunt se machucar, o West na telha na hora. Bom, esses foram alguns casos dos handcuffs mais óbvios, que eu acho que ganham mais valor caso seus titulares se machuquem. Então vocês deixam aí nos comentários se tem outros handcuffs que vocês gostam, outros que vocês acham que vale a pena. Eu particularmente tenho alguns lugares que eu não gosto de usar o handcuff, que eu não acho que vale a pena. Por exemplo, todos esses jogadores que eu falei, na maioria das ligas de até 12 pessoas, eu só acho que eles valem a pena se você tiver o titular deles. Em outros casos, eu acho que você não precisaria ter eles. Tem alguns casos que eu não gosto de usar o handcuff, especialmente em times que dividem muito o backfield, quando tem um running back para correr e outro para receber, ou quando tem 2 running backs que dividem igualmente as corridas. Nesse caso, eu não gosto muito de ter os 2 no meu time. Eu prefiro apostar em um deles e ver se torcer para algum deles ganhar a vaga e ganhar mais espaço. Muitas vezes sabendo que isso não vai acontecer e me contentando a ter aquele jogador para usar em flex de vez em quando. No caso do Saints e do Cardinals, por exemplo, eu acho que o Ingram, o Kamara, o Adrian Peterson, o Andre Ellington, todos eles podem ter algum valor de flex, mas é muito difícil eu levar 2 deles pro meu time. A não ser que seja uma liga muito grande, eu tenha muito espaço sobrando, seja precisando absolutamente de qualquer running back. Aí é outra história, né? Mas na maioria das ligas não é caso que eu gosto de usar esses handcuffs. E quando cada running back tem uma função diferente no ataque, a lesão de um não quer dizer exatamente que o outro vai ganhar todo aquele espaço, né? Por exemplo, no caso do Packers recente, o reserva ali do Ty Montgomery era o Jamal Williams, mas ele era o reserva mais porque ele tinha uma característica de corrida diferente do Jamal Williams, né? Então por isso os dois eram mais usados nos mesmos jogos. Só que a partir do momento que o Ty Montgomery se machucou, quem tinha melhor característica para substituir ele era o Aaron Jones. Eu até falei disso no último vídeo, né? Então o Aaron Jones, na verdade, era o verdadeiro handcuff pro Ty Montgomery, por mais que o Jamal Williams estivesse tendo mais tempo de jogo nos últimos jogos. Então é isso, usar ou não a estratégia do handcuff, das algemas, depende muito se você acha que caso aquele jogador se machuque, o reserva vai mesmo receber um grande impacto, né? Se você tá em dúvida, se você achar, não sei se vai ser o Lace, o Rouse, o Prozise, então evita pegar um handcuff, né? Não gasta muitas vagas do seu time em um running back complicado, em um running back difícil. Gasta uma vaga de um reserva no seu time, de um cara que não tá jogando, só se você saber que ele é um reserva em uma situação muito boa, e um time que com certeza vai ser muito utilizado caso aconteça alguma coisa. E você, já teve alguma temporada salva por um handcuff, por uma algema? Você talvez não goste dessa estratégia, explica aí por que você não gosta, por que você acha que não vale nada. É uma estratégia controversa, tem muita gente que defende, tem muita gente que critica, eu acho que ela tem um lugar para acontecer. E foi aqui nesse vídeo que eu procurei falar aonde ela pode ser usada. Ficou com alguma dúvida sobre a estratégia? Deixa aí nos comentários também que eu respondo. Hoje nós ficamos por aqui, nos encontramos na live no próximo sábado, provavelmente às 8 horas da noite, é o horário que tem começado. Se não for começar nesse horário, eu aviso todo mundo lá no Twitter, né, onde tem a interação maior da galera.
Se você não tá seguindo a gente nas redes sociais, segue aí que tá aparecendo na tela agora, deixa aquele joião aí pro vídeo, ó, que isso ajuda o canal a crescer, e se inscreve aí, recomenda pros amigos e tudo aquilo lá que vocês já sabem que vai ajudar muito o canal a crescer, e eu serei eternamente grato a vocês. Ficamos por aqui, tamo junto e até a próxima, hein?